Salve, galerinha maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, principalmente porque ele é possivelmente assombrado, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem. É a respeito de uma residência, tá? Na Abercrombie Street, então vamos ver o que que a gente pode deduzir sobre esse caso, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários aqui no nosso canal, compartilhando nossos vídeos. A gente está muito grato realmente a vocês. A gente teve um período um pouco difícil para fazer os vídeos, mas agora já voltamos à nossa normalidade, tá bom? Deixa para mim o seu like se gostar, é claro. Bota um coração, um carrinho, qualquer coisa, gente. Isso já vale como comentário para o YouTube, tá bom? Agora vamos direto a essa história. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Obrigado! Bom, gente, vamos falar sobre uma residência, tá, de número 432, localizada em Abercrombie Street, a casa mais assombrada de Savannah, Estados Unidos. Ela é cercada de histórias assustadoras que muitos apontam como lenda e outros moradores mais antigos dizem que de lenda não há nada naquele lugar e que o terreno em questão já seria amaldiçoado devido às covas rasas e sem nenhuma cruz para sinalizar quem estava enterrado lá. Mas quem estava enterrado lá? Escravizados. O que a maioria, gente, o que se sabe, a maioria eram realmente negros escravizados e soldados que lutaram também na Revolução Americana da Guerra de 1812 e também da Guerra Civil. Então já é um local marcado por bastante coisas negativas. Não é difícil dizer que realmente não tenha, no mínimo, uma energia um pouco mais pesada nesse local. Por gerações, uma casa em Savannah, essa que nós vamos falar, ela tem sido alvo de mais histórias do que qualquer outra, com narrativas assustadoras envolvendo seu antigo proprietário, um homem chamado Benjamin Wilson, ganhando tons cada vez mais sombrios com o passar das décadas. Diferente de lugares como a mansão em Chester, a plantação Myrtles, essa casa ela não tem um nome específico. Ela realmente é conhecida como a casa de número 432. Essa casa, ela é cercada por intermináveis rumores que atraem visitantes de todos os cantos do país, tá, gente, até mesmo do mundo. Até mesmo a estrela do rock, Wallace Cooper, ele fez questão de conhecer essa residência. No entanto, sendo uma propriedade privada, essa casa hoje ela não está aberta ao público, tá? Então, fotos somente da parte de fora, a menos que tenha mudado alguma coisa. E vocês, então, me avisem aqui, por favor, tá? Então, uma suposta maldição, que também trouxe tormentos para a cidade, foram os surtos de febre amarela e também de cólera. Muitas vidas foram ceifadas em Savannah devido a essa maldição, deixando para trás talvez espíritos que permaneçam vagando pelos terrenos da cidade por toda a eternidade. A área ao redor da 432 Abercrombie, conhecida como Calhoun Square, fez parte também da assombrada cidade de Savannah e é considerada um foco de atividade sobrenatural muito forte. Tá? Os rumores eles intrigam várias pessoas que vão visitar a casa, se envolvem com a casa e possuem um impacto duradouro, despertando a sua curiosidade. Pessoas que nunca sentiram nada ao entrar lá disseram que sim, que tinha alguma coisa por lá, alguma energia nada boa. Por isso, hoje nós compreendemos que essas histórias e a principal razão pela qual tantas pessoas procuram participar de um tour fantasma em Savannah é justamente essa sensação de não acredito, mas vou lá para ver, e quando sai, ela sai com uma ideia totalmente diferente daquela que ela entrou. Alguns consideram Calhoun no marco zero da maldição do lugar,
já que ele suportou mais do que apenas batalhas e doenças, mas pessoas que infelizmente tiraram a própria vida. Ao longo dos anos, Calhoun testemunhou, infelizmente, assassinatos, pessoas que tiraram a vida, desaparecimentos que apenas feriram ainda mais a cidade, deixando-a infectada como uma escuridão incurável. É assim, pelo menos, que a maioria das pessoas descrevem esse local, que ele tem uma escuridão incurável. A rua principal, que segue ao lado da Calhoun Square, é a Abercrombie Street, a casa mais infame de Abercrombie. Sem dúvida, a número 432, ela é considerada por muitos como a casa mais assombrada de todo o país. A construção da casa, ela foi pelas mãos de um homem chamado Benjamin Wilson e sua família também estava lá junto com ele. Eles terminaram essa construção em 1869, ou seja, nós estamos falando aqui de um local muito antigo, verdadeiro. A gente não é uma lenda, muita gente acredita que seja lenda, mas também tem muitos registros que dizem que a história que aconteceu realmente foi real e extremamente bárbara. O senhor Wilson, ele era um veterano da Guerra Civil com a ambição de subir na escada social de Savannah. A casa que ele construiu foi considerada, na época, uma das casas mais caras de toda a Savannah e foi avaliada em mais de $20.000. Isso na época era uma quantia assim exorbitante, impressionante realmente para a época. Pouco depois que a família se mudou para a nova casa, a esposa do Sr. Wilson, infelizmente, ela faleceu. Tá? Uma das muitas vítimas também reivindicadas pela febre amarela. Alegadamente, o Sr. Wilson caiu em uma depressão profunda, mas ele tentou o seu melhor para que ele pudesse cuidar dos seus filhos. Tá? Então, acredita-se que o Sr. Wilson não era o mais caloroso dos pais, dos indivíduos, que ele era uma pessoa muito endurecida pela guerra e também pela perda da sua esposa que ele tanto amava. Alguns dizem que ele fez o melhor que pôde, dadas as circunstâncias da época, enquanto outros afirmam que, na verdade, ele era muito rigoroso e autoritário quando se tratava de seus filhos. O incidente que o levou ao limite nunca deveria ter sido considerado um incidente, em primeiro lugar. Tá? Era a postura pós-guerra, quando a tensão racial e o ódio ainda ameaçavam bastante, completamente, os Estados Unidos da América. O país tinha acabado de se reunir depois de ser dividido ao meio por uma guerra. E essa guerra, gente, como todas as outras, simplesmente foi horrível e muito sangrenta. Além disso, é preciso lembrar que os Estados Unidos, ele era um país há menos de um século, ainda uma criança quando comparados aos seus homólogos na Europa, né? Então, realmente era ainda uma cidade nova. A história do Sr. Wilson com uma de suas filhas, para muita gente, como eu falei, é lenda, mas tem pessoas que afirmam que de lenda não tem nada. Tá? A história teve um final trágico e começou de uma forma talvez até inocente. E com certeza foi, porque a filha do Sr. Wilson, ela foi vista brincando com as crianças na escola Messia, onde ela também era matriculada. Mas o que poderia estar errado com tudo isso? Bom, as crianças que frequentavam essa escola eram colegas da filha do Sr. Wilson, só que elas eram pobres e algumas também eram órfãos, eram pessoas que tinham bastante dificuldade financeira e ele não gostou nada disso. Ele não queria que a filha dele se aproximasse dessas crianças. Então, o Sr. Wilson, ele não ficou muito satisfeito com a escolha dos amigos da sua filha. Ele desaprovou veementemente uma jovem adequada como sua filha, brincando com crianças de uma classe baixa. Então, ao chegar em casa da sua filha, porque da janela do quarto dela dava para ver o pátio, então era por ali que ele descobriu. O Sr. Wilson, ele começou a repreendê-la sem piedade, tá? Ele disse que não queria mais, e ponto final, que ela interrompesse a amizade com essas meninas. No entanto, isso não seria o caso, pois a sua filha, que não se sabe a idade certa, mas calcula-se entre 6 e 7 anos, ela não tinha uma intenção de obedecer o comando do pai, pois ela gostava muito das amigas. Mas ela sabia que ele estava errado também e suas crenças estavam determinando o que ela queria e ela não gostava do jeito do pai tratar as pessoas mais humildes. No dia seguinte, a filha voltou para a escola
Messi e brincou com as amigas como se nada tivesse acontecido. Não demorou muito para que o Sr. Wilson soubesse que a filha não havia atendido ao seu aviso porque ele viu ela brincando com as meninas. Ela precisava aprender uma lição, pensou ele, uma lição que ela não esqueceria, tá? Então, tão cedo, uma lição que acabaria para sempre com o seu desafio. Mal sabia ele que isso seria muito além de um castigo. Para a desobediência, né, contínua da sua filha, o Sr. Wilson colocou ela de castigo no próprio quarto, isolada de todo mundo, confinamento solitário mesmo. Mas este não foi um simples caso de trancá-la no seu quarto. Aos olhos do Sr. Wilson, isso na época, né, ele tinha que fazer alguma coisa extrema para que fosse o suficiente para ela aprender essa lição. Então, o que ele fez? Ele pegou uma cadeira e colocou a menina bem na frente da janela que ficava do quarto dela, uma janela que dava para a área fora da escola, ali na parte externa, onde elas brincavam, e onde os alunos se reuniam rotineiramente também para fazer outros tipos de atividade, enfim. Ele então arrastou a sua filha para a cadeira enquanto ela chutava, gritava desesperadamente por socorro, porque o tempo lá estava muito quente, ela usava roupas de época e isso tornava o ambiente ainda mais caloroso para ela, mas ninguém viria em seu auxílio, nem mesmo seus irmãos que foram proibidos. O Sr. Wilson, ele forçou a filha a se sentar, amarrou os pulsos dela na cadeira e também os tornozelos para que ela pudesse ver a escola que ela estava e que ela não deveria mais brincar com aquelas meninas. E com isso ela também foi ganhando faltas, mas, né, quando se trata em dinheiro, muita coisa é resolvida de outro jeito. Enfim, as crianças de Messi, enquanto elas brincavam, a filha ficava muito triste, ela ficou assim praticamente em depressão. Ele não dava comida e água suficiente para ela e ela continuava amarrada naquela cadeira. Ela ficou assim por dias, ignorando, né, no caso, o pai dela ignorando seus apelos e gritos de perdão. E para piorar as coisas, as condições que ela foi submetida eram insuportáveis, já que Savannah estava passando por uma das ondas de calor mais quentes que já atingiram a Geórgia, e a cada dia que passava, o seu corpo era deixado para assar literalmente em seu quarto. Alguns disseram que ela ficou presa por vários dias, mas à medida que o final da semana se aproximava, ela não tinha mais nenhuma força. Chegou um ponto que ela não aguentava mais. Alguns dizem que durou um pouco mais de uma semana, outros falam que duraram, né, menos tempo, esses minutos pavorosos que ela passou. Mas enfim, ela não conseguiu se segurar e ela faleceu de exaustão pelo calor também. O seu pai nem se preocupou em checar ela no dia seguinte. E quando ele finalmente entrou no quarto dela, ele percebeu então que ela não estava acordando, tá? Foi chamado um médico também para constatar o que ela tinha e foi então declarado que ela morreu realmente pelo calor, que ela estava muito fraca já também, pegou muito sol e ela acabou tendo esse final. E o Sr. Wilson, ele também não teve um sinal nada bom, porque ele se arrependeu muito do que ele fez. Ele viu o quanto ele estava errado, ele não podia acreditar naquilo que ele tinha acabado de fazer, que era tirar a vida da própria filha. Nos dias seguintes, nenhuma acusação foi feita contra o Sr. Wilson, tá? Ele não foi nem investigado, pois ele era visto como um homem importante em Savannah. Importante, né? Assim, o seu crime foi varrido literalmente para debaixo do tapete pela polícia e não foi notificado isso nos jornais, tá, gente? Então, muito estranho mesmo. Provavelmente teve muita mão molhada ali para não falarem nada. No entanto, uma pessoa não podia deixar seu pecado ir. O próprio Sr. Wilson pensava assim. Ele estava totalmente perturbado com o que ele havia feito. Ele havia feito coisas horríveis durante a guerra e sabia que não era o homem mais honrado do mundo, mas ele também nunca acreditou que ele pudesse ser capaz de um ato tão maligno. Havia um outro que não conseguia deixar o Sr. Wilson fora do gancho, a alma que partiu da filha que ele havia deixado para morrer. O espírito da sua filha nunca passou para o outro lado. Ele havia constantemente dentro do próprio quarto, qualquer lugar que ele estava, ela aparecia para ele. E ele já achou realmente que ele estava ficando com uma sanidade mental totalmente prejudicada. Ela se mostrou
ela se mostrou para ele em forma de aparição, tá? Isso foi mais de uma vez, pelo menos foi o que ele relatava, com a intenção de servir como um lembrete constante do que ele havia feito. Mas os seus planos de vida após a morte foram interrompidos, gente. Não foi muito tempo que esse homem conseguiu sobreviver. Ele cometeu uma loucura com ele mesmo dentro do quarto da filha, tá? Ele não conseguia mais viver com aquele peso na consciência e ele simplesmente tirou a vida dele na mesma cadeira em que ela estava sentada. Eu não posso descrever aqui o que ele fez, porque senão o vídeo não vai pro ar, mas ele teve uma morte bastante violenta causada por ele mesmo. Um outro boato contado também sobre a Casa 432, isso no final dos anos 50. Alguns dizem início desse tempo, alguns falam também que pode ter sido nos anos 60, quando os donos da casa eram um jovem marido e uma mulher que já não tinha nada a ver com a família do Sr. Wilson. O casal morava na casa com suas duas filhas. Mas por volta de uma temporada de férias, o casal ele convidou amigos da família para passar as férias em sua casa. Os amigos então foram aceitar a oferta do jovem casal e foram visitar junto com as crianças. Eram duas meninas. Durante a noite, os adultos eles saíram para a cidade, aproveitando a vida noturna de Savannah, e imprudentemente os adultos deixaram as quatro crianças sozinhas em casa, sem qualquer supervisão. Tá? Isso lembra bastante também o caso da Madeleine McCann, que nós temos aqui no canal também, tá? Depois vocês procurem aqui que vocês vão achar essa história bem interessante, bem conhecida, mas é muito intrigante. Enfim, na última noite, então, das festas, né, do amigo, os adultos ficaram fora um pouco mais do que o tempo habitual. Quando eles finalmente chegaram em casa, eles foram verificar as crianças antes de ir para a cama, mas quando eles entraram no quarto, das crianças, eles ficaram chocados ao descobrir que três das meninas havia sido cruelmente tirada de cena, tá? E ela estava contorcida, essas meninas, elas estavam contorcidas para formar uma espécie de triângulo, tá? Os seus corpos estavam totalmente irreconhecíveis, infelizmente, né, com tudo ali, tudo muito sujo, com tinta vermelha, se é que vocês me entendem, e alguns órgãos também dessas crianças teriam sido retirados, tá? A quarta criança ela foi encontrada mais tarde escondida em um dos outros quartos, enrolada dentro de um armário, congelada de medo, né? Imagina. Alguns dizem que a atual dona da casa, a quarta garota, e que ela acredita que a casa seja amaldiçoada e que qualquer um que morar nela com certeza vai morrer. Então, essa menina hoje, ela já é adulta, claro, mas muita gente tentou falar com ela a respeito, mas ela também não quis dar muitas informações do que ela viu e a polícia também não forçou a situação, tá? Então, essa casa ela permaneceu abandonada por muito tempo, mas logo depois eles foram alugando essa residência e foram passando porque ninguém parava nessa casa. Além dessa trágica história, há quem acredita também que a casa foi construída sobre um antigo cemitério indígena, o que pode explicar a energia negativa do local e se tratando de savana também. Isso não é difícil de acreditar, já que muitos indígenas faleceram sim no passado, muita coisa ruim aconteceu ali. Savana, ela tem um passado repleto de conflitos e eventos violentos, e muitos dizem que espíritos vingativos mesmo vagam pela cidade em busca de sua justiça. Um outro detalhe também que torna a casa ainda mais estranha é que ninguém consegue morar nela por muito tempo. Os poucos que tentaram relataram sentir uma presença ameaçadora. Eles ouviam ruídos estranhos a noite toda, até testemunharam objetos se movendo sozinhos. Alguns moradores e também visitantes dessa casa falaram a respeito desses fenômenos estranhos no local. Muitas aparições fantasmagóricas, tanto de uma menina observando da janela ou perto da árvore no jardim, aonde supostamente ela morreu. Ela geralmente é dito que ela morreu no quarto, outros dizem que ela morreu numa árvore próxima de casa, mas a maioria das fontes que eu pesquisei fala que ela faleceu no quarto. Então essas pessoas, elas escutam sons de passos,
sussurro, batidas inexplicáveis vindo de toda a casa, mesmo quando ela está desocupada. Vizinhos falam, quando a casa está sozinha, não tem ninguém, mesmo assim esses barulhos continuam, tá? Uma sensação de opressão, desconforto, especialmente quando alguém tenta se aproximar da propriedade, também é bastante relatado, ou seja, a pessoa não precisa nem entrar dentro da casa, só por passar ali perto, ela já se sente mal. Muita gente que mora ali fala que luzes piscam a noite toda e que sombras misteriosas observando por aqueles que passam pelo local à noite também são bastante frequentes. Uma foto parece mostrar o rosto de uma criança na janela. Eu vou deixar essa foto aqui com vocês, tá? No entanto, pesquisadores locais afirmam que não há registros históricos que confirmem a morte da menina, sugerindo que a lenda pode ter sido criada ao longo dos anos. Agora, muita gente também fala que não tem nada de lenda, que tudo isso é verdade, que foi abafado porque ele tinha dinheiro. Ele morreu realmente de remorso, isso é fato, só que a parte onde envolve o crime dele, ela foi bastante camuflada, porque não existe praticamente nenhum registro, apenas testemunhos da vizinhança. Dizem que até o enterro dessa menina foi tudo muito rápido, muito secreto, para que não houvesse especulações aonde ela estaria enterrada, para não ter problemas depois com vandalismo também, porque ele foi muito discriminado na cidade, mesmo não tendo sido apontado como alguém, um suspeito, mas ele teve sim muitos olhares tortos para ele, porque as pessoas desconfiaram que sim, que a menina teria falecido por causa disso, pois uma vez foi escutada uma discussão entre pai e filha, aonde isso teria acontecido e ela era bem pequena ainda, mas ele foi longe demais e percebeu isso quando já era tarde demais. Então essa foi a nossa história de hoje, gente. Eu peço que vocês deixem aqui para mim no comentário o que vocês acharam dessa história. Se tiver relatos também para contar, relatos que vocês passaram, deixem aqui para gente pelo e-mail que eu vou deixar aqui. Não mandem pelo WhatsApp nem pelo Facebook, porque eu preciso da autorização de vocês e eu preciso também que vocês relatem com detalhes para mim. Mesmo que não queiram se identificar, não tem problema, a gente coloca como relato anônimo, tá? Peço que vocês também comprem os nossos 2 e-books que estão com precinho bem acessíveis e que, se gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da história, apesar de ser uma história triste. Muita gente fala que é lenda, muita gente diz que é pura verdade que aconteceu. Eu realmente não duvido disso, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, obrigada por tudo e até a próxima história. Tchau, tchau.